Tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse encontro do Confrontarte. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, e em particular das professoras Teodora Souza e Marta Coelho Castro Troques, que são professoras que vão falar hoje de um tema muito interessante para nós, saberes indígenas na educação. Esse tema é com certeza instigante, né? Termos uma possibilidade de conhecer um pouco mais do que tem sido feito na educação das nossas crianças e dos nossos jovens, e como isso tudo vem repercutindo na transformação e no conhecimento desses saberes tradicionais. Quero cumprimentar também as minhas amigas de mesa de sempre, e boas companheiras, a Silvana Bellini e a Daniele Aires, que sempre estamos aqui já há mais de 20 encontros, trabalhando juntas, mas muito satisfeitas com o nosso trabalho, porque ele é tão gostoso, eu sinto falta. Sinto falta desses encontros, porque eles são sempre muito agradáveis e a gente aprende, né? A verdade é que nós aprendemos muito desde que começamos essa trajetória. Então, para não alongar mais, vou passar a palavra para a Dani, para ela poder falar dos aspectos técnicos aqui do nosso encontro e assim seguirmos. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Passo as palavras da professora Lilian. Muito obrigada a Marta e a Teodora por terem aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Tenho certeza que será uma sessão muito agradável e é sempre um prazer estar com as minhas queridas amigas e colegas de profissão aqui, professora Silvana e professora Lilian, nesse projeto que tanto nos encanta, né? Era como se diz, era um teste e virou mais de 20 encontros já e vida longa, né? Então, pessoal, só passar algumas questões práticas para o pessoal que está assistindo o evento no YouTube. Nós sempre temos uma sessão de perguntas no final, então vocês podem deixar as perguntas ali no chat do YouTube, que a gente vai passar para as professoras, tá? Eu peço que vocês, por favor, se puderem, curtam o vídeo, curtam o canal, coloque o sininho ali do canal, porque essa é uma maneira da gente elevar os nossos vídeos para mais visualizações no YouTube, né? Que disseminar o conhecimento que a gente coloca aqui e traz para vocês nesse evento, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Silvana, que vai introduzir mais as professoras Marta e Teodora e o próprio tema que falaremos hoje. Boa tarde a todas, todas e todes. Uma honra enorme estar aqui mais uma vez com vocês e com as colegas. A professora Lilian falou muito bem. É sempre um prazer participar dos encontros do Confrontarte com ela e com a professora Daniele, com as nossas convidadas e convidados, que têm nos ensinado tanto. Então, mesmo diante de tantos trabalhos, mesmo diante de tantas demandas, eu fico muito ansiosa para chegar aos nossos encontros enfim, eu fico muito grata por vocês nos acompanharem e também pelas nossas convidadas que aceitam prontamente o nosso convite. E hoje a gente tem aqui duas professoras que trabalham com a questão indígena e que com certeza vai nos agraciar com a fala delas. Então, agradeço muito, a professora Marta é uma amiga de pré-adolescência, então é um prazer enorme tê-la aqui, reencontrá-la, né? Depois de muitos anos. Então, muito obrigada, Marta, por ter aceito o nosso convite. A professora Marta hoje é doutora em educação pela UFMS e também é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados. E a professora Teodora de Souza também é mestre em educação e atua na educação escolar indígena, na área indígena de Dourados. A professora Teodora, ela também é membro do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Então, é uma honra, um prazer. Muitíssimo obrigada por vocês estarem com a gente. E, enfim, eu já passo, então, a palavra para a professora Marta e depois para a professora Teodora. Tá bom? Obrigada novamente. Boa tarde, né, a todos, todas e todos que estão nos ouvindo.
Eu também fico muito feliz, né, de estar aqui nesse evento. Agradeço a Silvana, minha amiga, minha colega, que me fez esse convite. Eu tenho acompanhado alguns encontros do projeto Confrontarte, tá? Algumas lives ou encontros, palestras, eu já tive, né, o prazer de assistir, de acompanhar. São trabalhos de muita qualidade, são temáticas é, muito importantes, né, dado o seu aspecto multi ou trans, né, interdisciplinar, e são muito bem-vindos também ao campo da educação, as discussões que são feitas no projeto de vocês, tá? E a gente tem, assim, hoje, né, esse privilégio também de dar a nossa contribuição nas discussões que dizem respeito à educação, que também atravessam o campo do direito, que também atravessam o campo da arte, das ciências sociais, da antropologia. A educação, no que diz respeito à educação escolar indígena, ela sempre recorre, a educação por si sempre recorre, né, às pesquisas em educação, às ciências sociais de modo geral, né? Mas, falando-se da educação escolar indígena, o diálogo é muito profícuo com a antropologia, com a sociologia e com o direito. Então, nós, né, estamos aqui hoje para falar um pouco, né, dessa questão dos saberes indígenas na escola, não é, ou na educação, mas o nosso foco, né, principal está, né, na questão da educação escolar indígena, porque é onde a gente centra a nossa prática, é onde a gente centra os nossos estudos, e a gente olha sempre para a educação escolar indígena no Brasil, situada num contexto de colonialidade. Desde o período colonial até o final dos anos 80, a educação escolar dos índios esteve pautada por uma ideia de integração, de homogeneização cultural, através da ação indigenista do Estado de pacificar e de civilizar os povos indígenas. Pautado por uma lógica de poder colonial, hegemônico, por práticas etnocêntricas, civilizatórias, dadas por uma lógica do projeto considerado, né, denominado por Mignolo, o projeto Modernidade, Colonialidade, não é? Uma lógica que foi constitutiva do projeto Modernidade. Eu não vou me aprofundar nesse estudo aqui hoje, mas a gente sabe que esse conceito, né, de colonialidade e essa lógica, não é, ela abrange os campos do poder, do saber, do ser e da própria natureza, que é uma discussão muito apropriada feita pela Catherine Walsh. Então, a gente tem discussões feitas por Assis que essa colonialidade ela não acabou com o fim da colonização. Houve uma continuidade das formas coloniais de dominação, mesmo após os fins das administrações coloniais. E essa colonialidade ela acabou pautando as políticas indigenistas, tanto no período dos jesuítas, não é, pela ação de educar, catequizar, humanizar, civilizar, integrar, quanto no período mais adiantado já, né, no período do SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, e depois, né, em 1967, quando foi extinto o SPI, criada a FUNAI, pela ação de pacificar, não é, de transformar os indígenas em trabalhadores nacionais pela ideia de integração, de assimilação, não é, assimilá-los à nação, enquanto trabalhadores nacionais, uma ideia de aculturação, não é? Uma ideia de substituição gradativa da cultura indígena pela cultura nacional. Então, um paradigma de aculturação que sempre esteve presente no ideário, não é, das políticas indigenistas e que, infelizmente, a gente consegue perceber ainda essa política de assimilação, de integração nos dias atuais, quando a gente ouve discursos do tipo: os índios eles usam computador, rádio, eles querem, são como nós, ou seja, eles não querem ser mais índios, são discursos que tentam apagar as diferenças, que tentam denegrir, né, diminuir as identidades étnicas, né?
e sufocar as diferenças para dizer que eles não são mais índios, e se não são mais índios, não têm mais direitos, por exemplo, a territórios, não têm mais direitos, né, a preservar as suas identidades. Então, sempre houve essa ideia de dominação, né, essas práticas colonialistas sobre os povos indígenas. E nos anos 70, aos anos 80, houve uma intensa mobilização no campo indigenista em favor da garantia dos direitos dos povos indígenas. E foi muito forte a ideia do direito à diferença. Nós temos o direito de ser diferentes. Nós podemos, não é, nos apropriar de hábitos da cultura não índia, nós podemos usar objetos, né, de outras culturas sem deixar de ser quem nós somos, né? Porque as culturas são dinâmicas, e isso não quer dizer que eles não são mais índios. Então, pela efetivação, né, também houve uma mobilização muito forte pela efetivação de processos de educação diferenciados, que respeitasse o modo de ser, que respeitasse a identidade, respeitasse as línguas e os conteúdos culturais dos povos indígenas. E aí houve uma mobilização de entidades pró-índio, universidades, instituições a favor da educação diferenciada. E essa luta, sobretudo, ela focou em currículos e materiais didáticos específicos, em que estivessem inclusos as culturas, as línguas, as identidades como elementos articuladores da seleção, da organização e da distribuição dos conhecimentos nos currículos. E esse movimento, não em prol do direito à diferença, em prol da educação diferenciada, ele foi um movimento interno, mas ele também fez parte de um movimento maior, circundado por ações, agentes, documentos de agências internacionais. Eu escrevi um artigo que foi publicado na Revista de Relações Internacionais, da UFGD, a revista Monções, em 2012, que eu trato desse assunto. E são documentos que, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, até anos mais recentes, que vem tratando dos direitos culturais, dos direitos linguísticos dos povos indígenas. E um documento muito importante é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi promulgada no Brasil por meio de um decreto em 2004. E também na década de 70, vários compromissos foram assumidos em âmbito internacional, que foi a década da educação para todos, e isso repercutiu aqui no Brasil também, por vários documentos. Mas, sobretudo, a Constituição Federal de 1988 foi um marco no que diz respeito ao direito à diferença, porque ela garantiu aos indígenas, reconheceu, né, no artigo 231, a sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre suas terras que tradicionalmente ocupam. E no artigo 210, assegurou às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios no ensino fundamental. Então, a Constituição Federal de 88 foi um marco importantíssimo no direito à diferença e no direito à educação diferenciada. A partir da Constituição Federal de 88, outros documentos legais foram criados, o Estado brasileiro delineou uma proposta de educação diferenciada para os povos indígenas, houve uma mobilização das entidades de professores indígenas, de grupos e associações universitárias também que eram favoráveis à causa indígena. E nos anos 90, a partir do discurso de inclusão, aliado ao discurso da escola para todos, o MEC criou as diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena em 93, houve um desdobramento do Plano Decenal de Educação para Todos, e aí, então, construiu-se a ideia da educação escolar indígena, intercultural, bilíngue, específica e diferenciada.
E essa legislação ela foi desdobrada em outros documentos legais, sobretudo também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o artigo 32, o artigo 78, no sentido de garantir a educação bilíngue e intercultural, com respeito às línguas maternas, aos processos próprios de aprendizagem, no sentido de garantir a recuperação de memórias históricas, a reafirmação de identidades étnicas, a valorização de línguas, de conhecimentos próprios, a produção de materiais didáticos, a formação de professores indígenas. Então, uma série de conquistas. Em 98, foi construído por professores indígenas, especialistas, o referencial nacional curricular para as escolas indígenas. E ele trouxe uma proposta de construção diferenciada para a escolarização indígena. E o referencial, ele admitia conteúdos, né, para a escola diferenciada, considerados os conteúdos denominados próprios, ou os conteúdos locais, os conhecimentos acadêmicos ou os conhecimentos escolares, das disciplinas escolares, os temas transversais que foram definidos para as escolas indígenas, entre eles a questão da terra, do território, os conhecimentos de outros grupos ou de outros povos. E os professores indígenas, nesta época, denunciaram, né, a utilização de livros nacionais nas escolas indígenas e evidenciaram a necessidade da construção de livros e materiais diferenciados para as escolas indígenas, em contraposição ao viés homogeneizador dos livros nacionais, porque as escolas indígenas usavam e ainda usam, né, de modo geral, os livros das escolas nacionais, do Plano Nacional do Livro Didático. Então, houve esse referencial no sentido de nortear a produção de materiais específicos e diferenciados. Inclusive, na época, foram produzidos pelos professores indígenas em cursos de formação 11 livros que eram como se fosse referência. Os livros do referencial curricular, não é? Eram livros como se fossem livros paradidáticos. O livro das árvores, do povo ticuna, o Tixopai e Torrã, do Canatiô Pataxó. Então, eram vários livros de etnomatemática, etnociências, como se fossem modelos, né, a serem não seguidos, né, mas exemplos de materiais que poderiam ser produzidos e que foram publicados e que são usados e são distribuídos, inclusive, juntos com o Plano Nacional do Livro Didático. Esses livros eles acompanham as caixas de leitura, eles acompanham as obras complementares do Plano Nacional do Livro Didático e são distribuídos não só nas escolas indígenas, vão também para as escolas não indígenas do país. Mas são um material muito rico no sentido de trazer a cultura indígena também para as escolas não indígenas do Brasil. Não é? Então, houve, assim, na década de 90, um florescimento assim, de legislação, né? Um ganho muito grande. Em 1999, o CNE, né, foi construído o parecer número 14, que apresentou um histórico desde o início do processo de colonização e discutiu as diretrizes curriculares da educação escolar indígena. E em 99 também criou-se uma resolução, né, no MEC que criou a categoria específica de escola indígena, fixou diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Em 2001, o Plano Nacional de Educação de 2001, ele tinha um capítulo inteiro, né, o capítulo 9, só para tratar da educação indígena. Em 2009 também teve o decreto presidencial que dispôs sobre a educação escolar indígena, definiu a sua organização em territórios etnoeducacionais para ser tratado melhor a educação escolar indígena.
E um documento muito importante que eu considero é as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena, que foram produzidas em 2012, que é um documento um pouco mais recente, que ela estabelece princípios, objetivos, estrutura e funcionamento. São as diretrizes da educação escolar indígena na educação básica. A educação escolar indígena hoje, né, ela, de certa forma, ela está atrelada à educação básica enquanto uma modalidade, não é, da educação básica. O ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, assim, houve um avanço enorme na legislação, sobretudo nas orientações curriculares, na perspectiva de produção de materiais, produção e publicação de material específico, na ideia de flexibilização curricular, mesmo que haja uma ideia de que a educação básica, né, a educação escolar indígena, enquanto modalidade da educação básica, ela está vinculada, não é, à educação nacional. Então, ela tem, de certa forma, uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que ela tem o direito de ser diferenciada, ela tem esse vínculo com a educação básica. Então, a gente diz que ela tem que corresponder à Base Nacional Comum Curricular, mas ela tem o direito a parte diversificada. E ela também pode trabalhar com a ideia de flexibilização curricular, ou seja, a escola indígena, os professores indígenas, eles têm que se equilibrar, não é, nessa que eu chamo às vezes até de uma corda bamba, né? Eu tenho que procurar a curva, né? A envergadura da vara. E a gente trabalha também com uma ideia de colonialidade ainda, porque, embora haja um avanço muito grande na legislação, o contexto ainda é um contexto de colonialidade. Então, por isso que a educação escolar indígena ela não tem uma autonomia total. Ela ainda está, de certa forma, sujeita a sistemas municipais, estaduais de ensino, a Base Nacional. Ela ainda não de materiais didáticos que são distribuídos nacionalmente, as avaliações de larga escala, a gente consegue perceber muitos avanços, mas ainda consegue perceber muitos desafios. Então, há desafios ainda, né, alguns limites vencidos. A Antonella Tassinari, ela diz que a escola indígena é como uma porta aberta, né, para outras tradições, não é? Então, a gente vê isso, né? Que a escola indígena ela tem esses desafios, porque também ela tem forças para dentro, né? Que são os conteúdos próprios, a diferenciação curricular que ela tem que garantir, mas ela tem forças para fora, que são os currículos escolares especializados que ela tem que atender, que ela também precisa, né, atender, e agora, a partir de 2017, a ideia da BNCC, que também vem forte, né, para a escola indígena, para os professores indígenas. E fazendo uma avaliação, né, das nossas pesquisas, do nosso contato com a escola indígena, e a Teodora, que sempre já trabalhou na gestão da educação escolar indígena, e até pouco tempo estava na gestão e está como professora, ela pode falar melhor que eu, né? Mas há sempre um desafio. Nós estamos aí há 20 anos depois da publicação do referencial curricular nacional, né? Há mais de 30 depois da Constituição, e ainda é um desafio muito grande a produção e publicação de material didático específico, com foco nas epistemologias, nos conhecimentos locais. Também é um desafio produzir materiais didáticos diferenciados, específicos, que foquem os conteúdos escolares especializados, os ditos conhecimentos universais, conhecimentos científicos, e não só os conhecimentos locais e próprios. Então, o grande desafio é a construção dos materiais diferenciados interculturais, em que se contempla os conhecimentos indígenas e os não indígenas. E uma questão importante também é que os conhecimentos indígenas eles precisam ser valorizados não só como conhecimentos locais,
mas também como conhecimentos válidos para compor os chamados conhecimentos universais, ou seja, a valorização das epistemologias indígenas em outros espaços. E aí entra a questão da temática indígena nas escolas de modo geral, não é? O atendimento à Lei 11.645, de 2008, nos estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio, públicos, privados, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena de um modo geral nas escolas do país, que é uma outra temática, né, que a gente não tem muito tempo também para discutir isso aqui, né? Eu gostaria de falar agora mais um pouquinho só sobre uma ação importante que foi também uma garantia, né, regulamentada pelo MEC, que foi a ação Saberes Indígenas na Escola. Foi uma portaria, a portaria 98, de 6 de dezembro de 2013, que instituiu a ação Saberes Indígenas na Escola, que foi uma ação que possibilitou promover ação, formação continuada de professores, promover produção de material didático, subsídios à elaboração de currículos diferenciados, fomentar pesquisas na comunidades com professores e alunos indígenas. Então, essa ação Saberes Indígenas na Escola, a partir de 2013, que possibilitou ações conjuntas de professores universitários, professores indígenas e assessores, inclusive com bolsas, foi um momento muito profícuo para as escolas indígenas e seus parceiros na produção de materiais didáticos. Então, esse momento foi muito importante, e daqui a pouco eu vou mostrar os slides de materiais que foram produzidos nesse momento. Eu acredito que a Teodora vai falar um pouco sobre isso também, que assim, possibilitou também mais avanços, né, no que diz respeito ao ensino diferenciado, ao currículo diferenciado. Então, a gente percebe assim, que as escolas, não é, elas têm se equilibrado, né, numa linha tênue, né, entre avanços e desafios. As escolas elas estão em reservas indígenas, na verdade, não é, que foram áreas que foram demarcadas, não é, pelo Estado, a partir da criação das reservas indígenas, com o avanço do processo de colonização, né? Essa história de criação de reservas também são processos históricos que foram violentos, que cercearam os povos indígenas. Aqui, por exemplo, em Dourados, a gente tem uma reserva indígena que tem em torno de 16, 17 mil pessoas, de 3 etnias, Terena, Guarani e Kaiowá. É uma história assim singular, não é? Como que essas etnias estão aqui, é outra história também, mais uma outra live para falar dessa história. Enfim, então, a gente tem aqui uma história bastante singular nessa área indígena. E aqui na área indígena de Dourados, a gente tem 5 escolas indígenas. Numa delas, que é uma das escolas mais antigas, Tengatu e Marangatu, só nessa escola tem quase 1.000 alunos. É uma escola que frequentemente acolhe eventos maiores da comunidade, mostras culturais, feiras culturais, onde eles mostram os trabalhos que são realizados nos saberes indígenas na escola. Então, a gente tem, assim, algumas coisas importantes que acontecem nas escolas. E o que a gente tem visto, não é que a escola tem produzido materiais diferenciados, busca trabalhar conteúdos dentro da realidade cultural, mas ainda às vezes há entraves, né, para, por exemplo, realizar o ensino na língua materna dos alunos. Nessa realidade de Dourados, que é um contexto multilinguístico, por exemplo, numa mesma escola tem alunos de 3 etnias, nem todos os professores falam a língua dos alunos. Então, a escola busca diferenciação por meio de conteúdos curriculares, planejamentos, formações específicas e elaboração de materiais específicos, mas ainda faz uso de materiais que vêm do Plano Nacional do Livro Didático, porque não tem material diferenciado publicado para todos os alunos, não é? A demanda não é suficiente, tá?
Então, os modelos que são adotados atualmente ainda não conseguiram contribuir para o ensino eficaz nas línguas indígenas, então a gente percebe que ainda há uma colonialidade, não é? A gente não consegue ainda ter uma escola indígena nos moldes almejados, né? Ao menos como garante a legislação. Há uma predominância ainda de língua portuguesa nos processos. Às vezes a gente percebe uma imposição do currículo nacional. Então, a gente né, percebe a necessidade de trabalhar numa perspectiva intercultural descolonizadora, ou numa perspectiva de interculturalidade crítica, como trabalha a Catherine Walsh, né, em um dos seus trabalhos, tem um artigo dela publicado no livro organizado pela Vera Candô, né, Educação Intercultural na América Latina, que ela trabalha o conceito de interculturalidade crítica e pedagogia decolonial, que é muito interessante. A ideia de construir relações de saber, de ser, de poder e da própria vida radicalmente distintas. Mas a gente consegue perceber que com a ação Saberes Indígenas e com as produções que são realizadas, a gente percebe ressignificações, resistências, subversões, é o que o pessoal dos estudos culturais chamam, né, de as gretas, as brechas, os rizomas, as possibilidades, não é, de decolonizar ou descolonizar, que a gente percebe nos cotidianos que vão sendo inventados ou reinventados a cada dia. Então, apesar dos limites, das tensões, dos desafios, os professores indígenas seguem com suas lutas, vão resignados, vão marcando seus territórios do ser, do conhecer, e vão trazendo à tona os saberes indígenas na escola. Vão produzindo materiais diferenciados, devagar, não é? E a ação Saberes Indígenas na escola, ao que a gente vai observando, possibilitou diferentes manifestações artísticas, culturais, na escola e fora da escola, porque eles produziram teatro, música, dança, e eles realizaram e realizam em outros espaços para além das escolas indígenas. E a produção de diferentes materiais e conteúdos, né, como eventos, desenhos, pinturas, danças, músicas, não é? Produção de textos diversificados, culinária típica, receitas, livros de remédios, medicamentos, jogos didáticos. Então, a gente consegue perceber nas pinturas, nas ornamentações corporais, nas danças, nas atividades laborais e comunitárias, nas insistências com projetos, né, voltados à sustentabilidade, a reflorestamento, a gente percebe resistências, tá? Então, eu vou passar agora algumas imagens, né, que vai ilustrar um pouco disso que eu estou falando aqui, tá? Já está esgotando meu tempo aí? Falei que eu falo um pouco, né? Mas eu tentei apressar um pouquinho aqui. Vou tentar compartilhar agora. Deixa eu ver se isso aqui. Isso. Esses slides, eles dizem... Ainda não está aparecendo, Marta. Ah, tá, peraí, então alguma coisa eu fiz errada, peraí. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar, aí escolhe o PowerPoint. Peraí, Lá embaixo. compartilhar. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver. Deu certo agora? Ainda não. Não aparece para nós. Mas eu cliquei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora tá dando. Agora tá indo. Isso, agora abre o PowerPoint, por favor. Isso. Tá.
Foi. Foi? Isso. É uma telinha com os objetos? Tá Isso certo? mesmo. Perfeito. Então, agora vai. Então, a maioria desses desenhos foram produzidos nas mostras culturais dos saberes indígenas na escola. Eu não trabalhei direto com saberes, mas a professora Teodora trabalhou. Tá? Esse olhar meu é o olhar da pesquisadora, de alguém, nem sei, né, de alguém que vai lá e que aprecia, que observa, que fotografa. Tá? Então, são fotos que eu tirei, né, das minhas visitas nas mostras culturais. A maioria dessas imagens são de 2018, que foi a quarta mostra cultural dos saberes indígenas na escola. Tá? Então, esses produtos, né, esses materiais, eles evidenciam a qualidade estética, a criatividade e a originalidade que, do meu olhar, são admiráveis no que diz respeito aos alunos e professores indígenas. É um poder de inventividade que, assim, insuperável. São verdadeiros artistas, tratam questões atuais, rememoram o passado, reafirmam identidades e ancestralidades. São artistas dignos de nota. Essa escola tem Gatuí Marangatu, que é uma escola grande, uma escola central na área indígena de Dourados, onde acontece a maioria dos eventos. O folder da Mostra Cultural, uma delas. Aqui são os professores indígenas no dia da mostra, fazendo as apresentações. Na Mostra Cultural tem várias atividades, eles preparam teatros, eles preparam músicas, eles preparam encenações, as escolas de Dourados e região, tá? Do Cone Sul, que eles chamam, o território étnico-educacional do Cone Sul, ele vem e eles apresentam os resultados. Assim, a gente fica admirado assim, quando a gente vai na Mostra Cultural dos Saberes Indígenas, tá? É digno de nota mesmo e registro. Aqui eles estão fazendo uma dança do guaxirê, que é uma dança guarani, uma apresentação de violão, a dança, outra apresentação. Essa menina, essa não foi na Mostra Cultural, foi um concurso de Miss Indígena 2014, a minha aluna de iniciação científica. Eu coloquei de frente, porque eu pedi autorização para colocar e ela autorizou. Ela ganhou o concurso de Miss Indígena em 2014, a Cíntia Souza, uma aluna terena, é linda, por sinal, né? Aqui são produtos que foram CDs, MP4, cantos e rezas, aqui é um de histórias, tá? São produtos já publicados, editados, saberes indígenas. Canto Kaiowá. Aqui são livros, a Teodora acredito que vai mostrar alguns livros também, só a capa de alguns livros que são escritos em português e em língua indígena, também foram escritos por professores indígenas e alunos e editados já, material intercultural. Jogos, esse é o mapa da área indígena de Dourados, os professores fizeram jogos com o mapa, trilha ecológica com o mapa, PTI, Mocõe, Borrapur, Undu, Pó, são os números em Guarani. 1, 2, 3, 4, 5. O sistema de numeração em Guarani, ele não é decimal, ele é de 5 em 5. Então, a etnomatemática Guarani, ela é toda diferente da nossa, tá? Aqui são desenhos, tá? A Algapuçu, que é a Casa Grande, tem toda uma simbologia religiosa para os Guarani Kaiowá, tá? A dança também, os objetos de culto, de reza aqui, de um grupo Kaiowá do Panambizinho, que é uma área perto da área indígena de Dourados. Aqui é o Lauro, já falecido, mas é uma liderança tradicional, muito significativa para o povo indígena da área do Panambizinho. É um desenho, tá, feito por um Kaiowá do Panambizinho, é uma obra de arte, Kaiowá. Também são desenhos e objetos Kaiowá do Panambizinho, colocados na mostra cultural. Desenhos Kaiowá, desenhos Kaiowá. Um baracá é um objeto, né, usado no culto, também usado em danças profanas, ou seja, não são religiosas, é muito significativo o baracá.
O cocar é muito significativo. O cocar, tanto o que eles usam tradicionalmente, o caiuá são os tufinhos assim de lã, mas eles usam cocares diversos como marcação, né, de identidade indígena, quando vão para eventos e outras manifestações indígenas de modo geral. A plantação de milho, a Olga-Pussu, a Casa Grande, o calendário Kaiowá, feito por alguns professores indígenas e alunos, que tem a ver com a época de plantio, de colheita. Os grafismos têm relação também com as histórias, com os mitos. Um novo olhar sobre os 100 anos, eles também fazem discussões de questões atuais, cultura material também, as roupas que eles usam nas apresentações. Esses pedaços de bambu, na verdade, são instrumentos que eles usam nas danças cerimoniais dos Kaiowá. Baracá, e acabou. Pronto. Vou finalizar aqui, porque a Teodora quer falar um pouquinho também, né, Teodora? É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Marta, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, muito incrível. E eu passo, então, agora a palavra para a professora Teodora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer o convite, né, à professora Lili, a Silvana, organizadora do evento, professora Daniele, e recebi esse convite através da professora Marta, né, para a gente socializar um pouco, né, essas falas aqui a respeito da educação escolar indígena. Então, muito obrigada e vamos lá. Vou tentar só complementar, né, Marta, a fala dela, e acho que ela trouxe muita coisa, né, daquilo que nós já vimos fazendo, e foi assim que você falou, né, toda uma fundação legal, uma fundamentação teórica, né, a respeito da educação escolar indígena, isso é muito importante, e só vou complementar mais algumas coisas, né. Gostaria de colocar os slides só para me complementar algumas coisas, né, que é muito importante também, do ponto de vista indígena, né, professor indígena, que há muitos anos também a gente vem militando, né, nesse campo, buscando efetivar essas leis, né, em relação à educação escolar indígena. Realmente é um grande desafio para todos nós, principalmente não indígenas que estão na gestão, mas nós indígenas também, né? Mas a gente viu aí, através das apresentações, que é possível, né, construir alguma coisa em relação às nossas questões, em relação aos nossos saberes, no espaço da escola. Tá? Então, vou compartilhar aqui os slides. Já estamos vendo, professora Teodora. Se quiser só colocar em tela cheia. Tudo bem, só um minutinho. Pronto, já aparece. Uhum, obrigada. Então, a professora Marta praticamente já abordou, né, todas essas legislações, que eu coloquei aqui também na sua fala, né, são legislações nacionais que vêm respaldar o direito à educação escolar indígena, o direito ao povo indígena de ser diferente, né, reconhecido como um povo diferente, com suas línguas, culturas, histórias, território e seus saberes, né, seus conhecimentos.
desde a promulgação da Constituição de 1988, e todas as legislações nacionais, né, que estão aqui, que a professora Marta também citou, consequência, né, de toda essa luta aí, a Constituição de 1988, né. Eu vou me ater um pouco mais a respeito das ações que a gente conseguiu realizar, né, junto às comunidades, junto às escolas indígenas, aqui no município de Dourados, que é onde eu acompanhei mais, né, trabalhei mais também, juntamente com as escolas, os educadores indígenas, né, para tentar trazer visibilidade, né, dos saberes indígenas dentro da escola, né. Então, aqui em Dourados, a escolarização das crianças indígenas sempre ficou, assim, a cargo do município de Dourados, desde 1992, quando foi construída e inaugurada a primeira escola que a professora Marta citou, né, a Tengatuí Marangatu. Até então era só essa escola, Polo, todas as demais eram consideradas aqui da comunidade indígena, né? Hoje, essas escolas que eram consideradas extensões, né, já se tornou escolas mesmo, independentes, com a sua gestão independente, né, com diretores, coordenadores, professores, pessoal do quadro administrativo, né, e tudo mais, com seus projetos, né, com seu regimento. Isso aconteceu depois de 2000, né? 2001, 2010 foi a década da educação onde se mais conseguiu avançar um pouco aqui na comunidade indígena. Eu coloquei aqui também algumas questões que eu achei assim importante, né? Para desenvolver, para efetivar algumas políticas voltadas para a educação escolar indígena, era necessário, né, que tivesse dentro da Secretaria Municipal de Educação um espaço, uma coordenação que tratasse dessa educação escolar indígena, dessa construção, dessa elaboração, né? E em 2001, pela primeira vez na história de Dourados, foi criada essa gestão da educação escolar indígena, que até há pouco tempo chamavam de Núcleo de Educação Escolar Indígena, né? Este ano mudou o nome escolar indígena. Então, qual é o objetivo do núcleo, né? Ou do Departamento de Educação Escolar Indígena dentro da Secretaria Municipal? Isso a gente tem uma questão que veio e foi construído, né, assim, pela gestão, simplesmente. Tudo isso tem uma luta anterior, né, de nossas lideranças, teve uma luta anterior dos nossos professores, das comunidades indígenas, para que esse direito que já está na legislação, conforme a Marta citou, né, ficasse também assegurado, também enquanto uma política dentro das secretarias municipais de educação. E embora mais de 20 anos, né, da Constituição Federal e da LDB também, muitos municípios de vários estados do país não criou, não constituiu esse espaço dentro das secretarias municipais de educação, ou alguns casos até mesmo dentro das secretarias estaduais de educação, né? Mas desde 2001 eu vejo como avanço, né, essa criação da gestão. Então, o objetivo é intermediar nessas necessidades, demandas vindas das comunidades e apresentadas, né, para a CEMED, apresentar as propostas de ações políticas diferenciadas, né, conforme está na legislação nacional, estadual. O Estado de Mato Grosso do Sul também, em 2015, ela regulamentou essas diretrizes que a professora Marta já citou, né, que fala dos territórios etnoeducacionais. Também realizar ações, eventos que promovam, né, a valorização da cultura indígena de cada povo que compõe a reserva indígena. Então, pelas apresentações que a professora Marta colocou, né, esses eventos são importantes acontecerem, porque é uma forma de valorizar a cultura, de valorizar os saberes, né, de valorizar as línguas indígenas, que aqui em Dourados nós temos as 3 etnias, né, Perina, Guarani, Nhandevo, Guarani, Kaiowá. Então, é importante que
esses saberes, as línguas, as culturas, sejam promovidas através de uma ação educativa, né? Porque por muitos e muitos anos nós vimos que, conforme a professora Marta citou, né, o objetivo da política de educação antes da Constituição era apenas integrar os povos indígenas, né, a essa sociedade nacional e tornar uma cultura só, um povo só, uma nação só, né? Então, após Constituição Federal, não, isso veio mudar, né, esse paradigma, esse pensamento para que a educação, através da educação, volte a se valorizar, né, os saberes indígenas. A partir da Constituição, as legislações que vinham sendo elaboradas, né, no âmbito nacional, veio assegurar esse direito para nós, povos indígenas. Então, nada melhor, né, do que as secretarias municipais de educação, junto com as escolas, desenvolver, promover a valorização da cultura e dos saberes indígenas, né? Esse é um dos objetivos aí do Departamento de Educação Escolar Indígena. Também vem buscar reformular os currículos escolares, né? Porque antes a gente, enquanto escolas indígenas, educadores indígenas, tinha que desenvolver esse currículo geral que vem para todos, né? Todo brasileiro, todo povo brasileiro, mas aos poucos a gente, aqui no município de Dourados, a gente foi reformulando o nosso currículo, né? No sentido de garantir no currículo os saberes indígenas, no projeto pedagógico das escolas, né? Além de também divulgar a cultura indígena junto à sociedade indígena, proporcionando um momento de cultura e lazer como forma de diminuir também o preconceito através de vários projetos, né, que em determinados tempos também a gente vinha desenvolvendo. Coloquei aqui algumas ações que vêm complementar essa ação Saberes que a professora Marta citou na sua fala, né? Uma ação Saberes, era um programa do governo federal que veio valorizar os professores indígenas na sua formação continuada, né? Para que de fato tivesse uma formação específica. Antes tinha o PENAIC, né? Algum de vocês, professores, deve lembrar, o PENAIC também é uma formação continuada de professores, mas não trazia uma discussão específica da questão indígena, da educação escolar indígena. Por isso mesmo, né, que os movimentos indígenas do país se mobilizaram e reivindicaram para que o Ministério da Educação também colocasse, né, esse programa mais específico para atender os professores indígenas, né? Então, foi um momento bastante importante, mas de formação continuada para professores, que tem objetivo, lá ali na frente eu vou falar um pouco do objetivo, né? A professora Marta também já citou, mas, paralelo a isso, também foi desenvolvido alguns outros projetos, como os fóruns, jogos escolares indígenas, né? Mostras culturais, como a professora Marta já citou, já trouxe bastante material, né, fotografado, e vocês puderam já conhecer um pouco desse trabalho, né? Além dessas formações, né, nós já fizemos também a Semana dos Povos Indígenas, o Fórum de Questões Indígenas, né, projeto Mostra Cultural, e agora, mais recentemente, uns 2, 3 anos atrás, a gente também começou a desenvolver outro projeto que é no campo da formação para professores em relação ao uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, né? O nome do projeto é Teco Ramarané, que traz uma ideia, né, de que nós precisamos construir uma aldeia na busca desse mundo sem o mal, né? Sem o mal, sem a doença, né? Sem a violência, sem todas essas dificuldades de falta de alimento, de tudo que as nossas comunidades estão passando, principalmente com um aprofundamento maior dessas problemáticas pós a pandemia do Covid-19, né? Então, e uma coisa que é importante enfatizar também, todas essas propostas que a gente está colocando aqui, varia muito também essa forma de desenvolver, de construir essa ação política nas comunidades indígenas, junto às escolas,
depende muito também assim, de cada governo, né? Porque acho que efetivar essa política de educação escolar indígena depende inicialmente do compromisso político que cada gestão, cada gestor tem com os povos indígenas. Então, teve momentos assim, político, né, e histórico nas nossas comunidades que a gente conseguiu avançar mais em termos de ações voltadas para a especificidade, né, para a valorização das nossas culturas, dos nossos saberes, das nossas línguas, e teve momentos também que a gente deu uma parada, teve um momento que a gente retrocedeu até algumas políticas, né, outros momentos a gente tenta retomar novamente, né, todos esses direitos que estão aí garantidos na Constituição e também nas legislações nacionais relacionadas à educação. Então, a gente, na minha avaliação, nós temos, assim, uma política de governos, né, porque a cada governo os objetivos mudam, né, a forma de desenvolver, de valorizar, de respeitar essa especificidade também muda. Então, nós no Brasil precisamos de uma política de Estado, né, que não se interrompa aquilo que vem se construindo, porque construir educação escolar indígena no Brasil é um desafio. Construir no nosso estado é um desafio. Nos nossos municípios é um grande desafio também, porque requer, né, além desse compromisso que eu falei, da própria gestão, muitas vezes, e tem uns que têm mais, outros têm menos, né? Então, isso também acaba diretamente atingindo essas políticas elaboradas, que está sempre em processo de construção junto às comunidades indígenas. Por quê? Porque nós, educadores indígenas, fomos formados em várias instituições, né? Umas em instituições particulares, outras em formações específicas, cursos específicos para professores indígenas, né? Outros à distância e assim por diante, né? Públicas, privadas também, né? Então, nós temos vários professores e nós precisamos de formação, não só inicial, mas uma formação continuada, permanente, né? Para que nós consigamos superar várias dificuldades, porque muitos de nós foram formados também em escolas não indígenas e a gente sabe que a escola, né, a escolarização, ela veio para, em muitos casos, né, nós fomos, assim, desapropriados dos nossos saberes, né, teve um momento nas escolas que a gente passou por toda essa situação. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, somente em 1999 que se iniciou um curso específico, primeiro de magistério. E já no ano de 2006, né, que teve início a formação de professores indígenas no âmbito do ensino superior, com o Tecoarandu, né, que hoje funciona na FAEND UFGD, né. Então, construir essa educação é um desafio porque requer todas essas ações, todas essas políticas, formação inicial de professores, formação continuada, né, gestores, professores, e todos os demais envolvidos numa ação da educação, como uma educação coletiva, né, dentro de nossas aldeias, que assuma nessa responsabilidade. Então, não é fácil construir, de fato, essa educação escolar indígena conforme está na legislação e também conforme a expectativa dos povos indígenas, né? Então, acompanhei, né, muito dessas elaborações, dessas construções, e como a Marta já citou, né, em 2013, final de 2013, né, que o governo federal, então, através de decreto, né, de portaria de número 98, de dezembro de 2013, que, então, institui a ação Saberes Indígenas na escola, né. E essa ação Saberes Indígenas na escola foi executada pelas universidades estaduais, federais, né, universidades, algumas particulares, né, e aqui no Mato Grosso do Sul, a execução ficou a cargo da UCDB, da UFMS, da UFGD, né, da UEMS,
e de 2013 até 2017 foi um momento, assim, muito importante para todos nós, porque foi um momento, assim, de muito trabalho, muita ação, né, que foi desenvolvido através da Ação Saberes Indígenas na escola, e depois, acho que 2018, 2019, 2020, quase 3 anos, esse projeto foi interrompido, né, por falta de recurso, por mudanças também de política, né, das políticas nesse sentido. E agora, recentemente, do ano passado, 2020, é que se retomou a ação Saberes Indígenas na escola, porém já é muito reduzido, né? Todos nós sabemos que durante todo esse período aí de 10 anos para cá, né, os recursos da educação só foi assim minguando, né? Cada vez mais diminuindo, hoje praticamente a gente quase não tem nada. Nesse sentido, o Ministério da Educação, e principalmente nós, educadores e educadores indígenas, perdemos muito nessas mudanças, né, das políticas. A SECADI, por exemplo, que antes a educação escolar indígena estava dentro da SECADI, que é a Secretaria da Diversidade dentro do Ministério da Educação, simplesmente foi extinto do Ministério da Educação, né? Então, todas essas políticas, né, voltadas para atender essa diversidade no nosso país, simplesmente ficou sem espaço e sem representações também, né? Então, isso traz uma mudança muito grande, atinge diretamente a educação, as políticas da educação escolar indígena, né? Então, por isso que eu falo que nós não temos no nosso país uma política de Estado, e sim política de governo, que de 4 em 4 anos a gente fica assim, né, com o coração na mão, com aquilo que a gente vem construindo, né, se vai dar continuidade, se não vai dar continuidade, né, a mesma coisa acontece com as formações, né, de professores. Teve um momento que, acho que até 2016, 17, tinha 25 cursos de formação de professores indígenas, né? Licenciaturas para formação de professores indígenas no Brasil. E hoje eu nem sei como é que está, né, esses cursos, porque não tem mais aquele apoio, né, de recursos financeiros, pedagógicos, assessoria, que até então, alguns anos atrás, tinham, né? Alguns cursos eu sei que está funcionando, mas outros eu acho que até parou de funcionar, né? Ou se funciona, funciona muito que precariamente, né? Então, tudo isso é um implicador, né, para a gente estar desenvolvendo de fato, de forma contínua, a educação escolar indígena, né? Embora eu também sei que em alguns estados, alguns municípios, algumas universidades também, né, continua, na verdade, apoiando, ajudando a educação escolar indígena nesse contexto, né? Eu falo muito, quando der meu tempo, vocês me avisam, tá? Então, aqui eu coloquei no artigo 1º, né, está lá na portaria, que essa ação deve ser executado pelas universidades, mas desenvolvido em regime de colaboração com o Estado, Distrito Federal, município, né, baseada nos princípios da especificidade, organização comunitária, multilinguismo, interculturalidade, interdisciplinaridade, isso que a professora Marta também já citou, né. Então, com essa ação, teve toda uma equipe, né, que trabalhou para que, de fato, acontecesse essas mudanças, né, junto às nossas escolas indígenas, junto aos nossos educadores, nossos alunos, né. Então, tinha formadores, eu disse, pesquisadores, coordenador da ação, orientadores de estudos, cursistas, né, e era assim no início, né, agora com essa mudança e retornando tudo isso, já vários já não tem mais, né,
funciona de uma outra forma. A gente perdeu muita coisa, junto com o recurso, a gente perde muitas outras coisas. Naquela época, quando iniciou a Ação Saberes, a gente desenvolveu juntamente, discutindo, né, com o órgão executor, que é as universidades, no caso aqui é o FGD, a Secretaria Municipal de Educação, com os diretores, coordenadores, professores das escolas indígenas, né, todos juntos discutindo para que se desse essa formação, em que sentido, né, deveria ser essa formação. Justamente deveria atingir aquilo que é de maior necessidade dos professores para que a gente tivesse êxito no trabalho. E ainda assim, é claro que nós não vou falar que a gente teve 100%, 90%, né? A gente dá, mas ainda precisa muito mais. Então, estudamos pontos importantes que fundamentou toda essa discussão junto aos professores indígenas, aqui colocado, né, alguns textos, não vou me ater a isso. A metodologia foi pautada na concepção de educação também do Paulo Freire, né, defendida pelo Paulo Freire. O que mais? O que a gente focou também nesse processo da formação foi o letramento, enumeramento e produção de material didático, né? E junto a isso também focou bastante em contribuir para que ajudássemos os professores a trabalhar essa questão do planejamento. É claro que todos vão falar assim para mim, olha, a gente já sai da faculdade, né, do magistério sabendo planejar. Não vou negar que a gente sai, né, sabendo planejar, mas eu acho que não é suficiente, a gente precisa avançar, né, mais ainda nessa questão, o que planejar, como planejar, para quem planejar, né, que conteúdo, que tema desenvolver com os nossos alunos, né, então tudo isso é importante, e nesse contexto que eu falo que os saberes indígenas veio contribuir muito, né, até então, os currículos escolares ou os conteúdos curriculares muito valorizado que o outro saber, né? Como disse a professora Marta, né? O poder, o saber e o ser, né? A forma de pensar, de conceber todas essas três questões aqui era pautada apenas na concepção da colonialidade, né? Então, como desconstruir um pouco tudo isso, né? Passar a valorizar também os nossos saberes, né? Então, nesse sentido que a gente fez essa discussão, essa reflexão, essa construção junto aos professores. Então, os professores planejaram, aplicaram o que eles planejaram, né, trouxeram para nós, na avaliação, o resultado desse trabalho, porque discutiram, trouxeram para o debate temas relacionados aos saberes indígenas, os nossos conhecimentos, os nossos saberes. E aí vocês puderam ver, né, aqui, nas fotos que a professora Marta trouxe, infinidades de resultado de trabalho de pesquisa, né, que os nossos alunos, junto aos professores, né, coordenadores, desenvolveram na escola, né. Então, tudo isso foi, assim, importante. E é claro que, à medida que a gente ia avançando nessa formação, nessa produção, nessa elaboração, foi também importante a gente fazer essa discussão de que era importante mostrar o resultado, né? Porque o mais difícil dentro de uma escola é o aluno socializar o que ele produziu, porque antes, assim, eu falo assim, antes a gente vinha copiando, né? Copia texto daqui de história, geografia, matemática, ciências, né? Todas as áreas de conhecimento. A partir do momento que a gente entrou nessa formação, nesse projeto da Ação Saberes Indígenas, a gente conseguiu ter uma outra visão da educação, né? A gente conseguiu enxergar e se encontrar ali o quanto que é importante os nossos saberes, né? O quanto que é bonito a nossa cultura, o quanto de conhecimento que a gente tem acumulado e que por muitos e muitos anos a escola anulou esses conhecimentos, esses saberes, né?
Então, foi importante nesse processo. Então, o que vamos fazer, né? Vamos mostrar tudo aquilo que a gente tem de bonito, né? De interessante, de importante. Vamos mostrar, vamos socializar, vamos chamar as pessoas da cidade para vir conhecer, convidar outras escolas, né? Tanto é que durante esse processo da mostra cultural, né? Disposição desse trabalho que a gente chamou, né, de mostras culturais, nós tivemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Quinta mostra cultural, foi aí que paramos. Então, teve muita participação, inclusive de alguns outros municípios, que fazia parte do núcleo FGD, nesse processo da formação. Tivemos participação de outras secretarias de Campo Grande, né? Do pessoal da cultura, né? Outras universidades também, escolas da cidade, visitando, né? Conhecendo um pouco sobre a cultura indígena, sobre aquilo que os alunos, os professores, a escola, todo no coletivo estavam produzindo. E olha, teve trabalhos assim, eu sou suspeita de falar, né? Na época eu era coordenadora da ação local, mas teve, assim, trabalhos lindos, maravilhosos, trabalho de pesquisa, assim, que é muito importante que a gente pensa, e seria importante a gente ter recurso para poder, inclusive, publicar todos esses materiais, que a gente também não tem recurso para publicar todo o material, né? E aí foi para a gente conseguir organizar todo esse material, né, vinha sendo produzida pelos professores, pelos alunos, a gente teve que até filtrar um pouco, né, e dizer, a gente publicar esses materiais, essas produções. Então, como a gente faz? Foi aí que foi também, né, pensado e criado o comitê editorial. Teve 2 comitês, né, comitê editorial Conesul e comitê editorial Povos do Pantanal, para que, à medida que os professores fossem produzindo, né, tivesse esse comitê que fosse analisando também esses materiais, né, definindo, analisando, organizando esses materiais para a futura publicação, né? Então, foi isso que aconteceu. Por isso, o comitê editorial, né? E junto a todo esse trabalho de formação continuada de professores, né? Da criação das atividades como mostras culturais, a gente teve também essa produção desse material, né? Que muitas pessoas, muitos professores estiveram envolvidos, né? E foi o que a professora Marta já mostrou um pouco aí para todos que estão participando, né? Mas, assim, nós tivemos, assim, muito avanços, né, durante esse processo da formação Ação Saberes Indígenas, mas ainda tem grandes desafios também, né? Então, esses desafios para efetivar, né, ou continuar esse processo de construção no âmbito da educação escolar indígena, no contexto intercultural, que a Marta falou, né, da interdisciplinaridade, porque a legislação, né, da educação, ela traz essa questão da interculturalidade, que a educação escolar indígena tem que ser pautada no princípio da especificidade, né, da interculturalidade, do bilinguismo, o multilinguismo e outros, né. Então, apesar da gente ter avançado bastante, na minha visão, tá, ainda falta coisas para a gente poder avançar, né. E aí eu pontuei só algumas coisas aqui que eu achei importante, né? Valorização dos saberes indígenas, anulada historicamente pelas famílias, pela academia, né? Pautado no conceito da colonialidade do saber. Os conhecimentos não são mais repassados de geração em geração. E aí eu lembrei assim, puxa, durante a Ação Saberes, nós desenvolvemos a metodologia também do ensino articulado com a pesquisa. Esse trabalho, essa metodologia de pesquisa que vai fazer com que os nossos alunos, que já não ouvem mais os mais velhos, seus pais, né, não ouvem mais as histórias contadas, repassadas oralmente de geração em geração, vai ter a oportunidade de novamente ouvir seu pai, sua mãe, os mais velhos, os avós, né, nesse trabalho de pesquisa. E teve, assim, muitas pesquisas interessantes. As instituições
instituições acadêmicas precisam valorizar os diferentes saberes também como conhecimento, né? Então, eu sei que tem algumas instituições das universidades, né, que vem desenvolvendo, vem se esforçando para desenvolver esse tipo de trabalho junto com os acadêmicos indígenas, né, de mestrado, de doutorado, mas não é ainda uma política de Estado das instituições acadêmicas, né. Precisa de apoio aos professores indígenas que encontram muitos desafios para desenvolver uma educação descolonizadora, né, com valorização do próprio saber cultural linguístico frente ao saber ocidental, que até hoje é considerado certo, único, né, certo, bonito, válido e tido como verdade absoluta e inquestionável. O saber do outro, ocidental, está enraizado em muitos de nós mesmos indígenas, né, e reproduzimos muito bem isso ainda, embora já tem muitas iniciativas que já vem, assim, desconstruindo tudo isso daí, né? Mas não estou dizendo que tem que desconstruir todo o conhecimento ocidental, tá? Não é isso, não me interpretem mal. Mas é importante que a gente também valorize o saber outros, né? Os saberes outros. Essa questão do corte de financiamento para projetos, né, que visa justamente promover a interculturalidade de saberes. Obrigada. Estava no escuro aqui. A concepção do ser, do poder e da produção do conhecimento e os paradigmas educacionais continuam também fortemente pautados na concepção da colonialidade, né? E será que existe uma outra forma, uma outra alternativa de a gente descolonizar um pouco tudo isso? Na minha visão, a ação Saberes trouxe essa possibilidade. Eu coloquei uma pergunta, né? Como é possível construir uma educação além do modelo ocidental, que respeite e valorize outros conhecimentos e saberes? Eu penso que sim. Então, por isso eu coloquei algumas questões também que eu acho importante que falta, como política de Estado. Eu falei anteriormente que dentro do Ministério da Educação não existe mais a CECADI, né? Então, teria que recriar esse espaço no âmbito do Ministério da Educação, né? Não sei se chamaria CECADI, mas algo que esteja relacionado a isso, né? Fortalecer parceria entre profissionais envolvidos e instituições, né? Na promoção aí da educação escolar indígena no contexto da interculturalidade, porque tem que ser um processo contínuo, né? Não dá para parar e mudar de uma ação política de 4 em 4 anos. Manter e ampliar recursos para a continuidade da ação da formação saberes indígenas e outros projetos no país e ser desenvolvido em parceria, né, com o Estado, município, universidade, escolas indígenas. Fortalecer o comitê editorial, que é esse espaço, né, que eu falei, que são poucas pessoas, mas que faz um trabalho muito importante de estar organizando aquilo que os professores antes não tinham incentivo assim, para produzir seus materiais, mas hoje a gente praticamente publicou, acho que uns 14 livros, mais os CDs que a professora Marta estava mostrando, né, um vídeo, e ainda tem muito materiais, acho que mais de 30 materiais encaminhados para o comitê editorial para essa análise, né? Então, a falta de recursos, às vezes, inviabiliza um pouco também, a gente parou um pouco e agora estamos tentando retomar agora esse trabalho do comitê, né? Continuar também a produção de materiais específicos, ampliando para outras áreas de conhecimento. Esses materiais que nós trabalhamos, que eu falei da publicação, né? Aqui em Dourados, por exemplo, a gente priorizou um pouco essa questão da literatura indígena, né? Nesse campo. Mas tem outras produções, tem de Carapó, né? Que eles fizeram uma coleção de 5 livros, mas foi possível concluir apenas 3 e foi publicado os 3 livros, né? Que fala das plantações aqui, né? Fala do território também, o território, fala das plantações, e tem outro livro também que faz parte dessa coleção. Mas ainda falta tempo para terminar, e falta recurso também, né, para a gente dar continuidade.
e continuar com essas formações mesmo que eu falei, né? E produção de materiais didáticos, objetivando, né, a publicação desses em diferentes áreas, inclusive de alfabetização também, né? Então, nós temos, assim, vários trabalhos. Aqui eu coloquei, assim, só 2 fotos, né? Fiz questão de colocar aqui para mostrar que o comitê trabalha, né, em grupo, grupão, subgrupo, né, quando a gente ainda podia fazer reuniões presenciais. Hoje, inclusive, retomando esse trabalho, a gente está fazendo esse processo de análise de forma online também. Coloquei só a foto também, vocês me desculpem que a fotógrafa aqui não é boa, não é profissional, e eu coloquei a foto da capa do livro, né, que foi publicado, Cago por aí, em português significa O Dono da Mata, contada por uma senhora, uma rezadora aqui da aldeia de Dourados, uma Guarani. Esses 2 livros que eu falei que é de Carapó, tá? Do município de Carapó, que fala do território. Esse primeiro livro aqui é à minha esquerda, e à direita é sobre as plantas, né? Esse outro material aqui é de Dourados também. O primeiro aqui fala do Urutau, o segundo fala da origem do povo terena. E aqui também tem um outro livro de história que chama Umburicá, também é da aldeia de Dourados. Tem muitos outros livros que eu não deu tempo, assim, de fotografar e colocar aqui para que vocês pudessem visualizar, né? E trouxe também o card de alguns convites, né, que foi feito para essas mostras culturais que a gente realizou aqui no município, né? E acho que todas as mostras culturais foi realizado na Escola Tengatuí, que a Marta citou, né? Realmente é a maior escola aqui central da aldeia de Dourados. Então, esse aqui é o convite da primeira mostra cultural, esse aqui é do terceira mostra cultural, não encontramos a segunda, né? Terceira e quarta mostra cultural. Eu fiz questão de colocar aqui, né, as 3 fotos, vou falar assim, porque o primeiro aqui é um desenho, é a arte do professor Guarani. Esse outro aqui é do meio, é do professor Terena, e esse último aqui é dos professores Caiuá. Então, até a arte pensada, organizada, a gente tem o trabalho mesmo do professor, né? Ou de alunos também. E aqui a quinta, o convite da quinta mostra cultural, que foi realizado em 2019. Foi a última mostra que a gente conseguiu realizar já praticamente sem recurso, né? Só com o apoio mesmo do nosso trabalho e também com o trabalho das escolas indígenas, dos professores e dos alunos, né? Eu coloquei só algumas fotos da mostra cultural, que a professora Marta já falou, já enfatizou bastante, e trouxe outras fotos, assim, muito mais bonitas do que as minhas, né? Aqui as crianças apresentando a dança, né? Os professores participando, a gente também faz um intercâmbio quando pode, né? A gente traz artistas de fora também para que a comunidade, os alunos, os professores possam conhecer, né? Que nosso querido poeta aqui de Dourados, né? Manuel Marinho. Aqui é a mesa, né, dos professores, que durante as mostras culturais a gente tem realmente as palestras também dos professores, que vem falar, né, qual foi o seu tema de pesquisa, como foi o trabalho desenvolvido com os alunos, né, qual foi o resultado. É uma avaliação que a gente faz a partir dessas apresentações também daqueles professores que se dispuseram falar, né. Aqui Maponete, eu acho que eu passei do tempo. Espero ter contribuído. Obrigada a todos.
Muito obrigada, Teodora, pela sua fala, por compartilhar com a gente tantos saberes. E eu quero perguntar primeiro à professora Daniele se tem alguma questão no chat. Professora Silvana, me ouve bem? Sim, Não, ainda não. O pessoal não colocou pergunta no chat ainda, tá meio... Estão todos ainda acanhados. ok. Professora Lilian, quer fazer alguma consideração? Eu quero muito agradecer tanto a Marta e a Teodora pelas exposições aqui. Com certeza, quando a gente pensa na área do direito, no direito à educação, a gente ainda tem muito o que fazer, né? Nosso dever de casa é enorme, né? A atividade de tornar saber plural, intercultural, decolonizado e com tantas outras possibilidades de aprendizado, né, ainda é enorme, né? O nosso déficit ainda educacional nesse sentido é muito grande. Eu queria só, assim, rapidamente pedir para vocês darem uma contribuição no sentido de falar o quanto a autoestima melhora dos alunos a partir do momento que eles estão vivendo esse processo, né? E para nós, assim, que somos professores da área do direito, eu e Silvana, pelo menos, a gente quer saber também se o Ministério Público tem dado apoio a esses trabalhos que vocês estão fazendo, se está fazendo um processo de acompanhamento de tudo que vocês vão fazendo, no sentido de cobrar das autoridades, do governo, enfim, tudo que precisa ser feito e que está permitido pela lei, né? E que, infelizmente, nem sempre se realiza como a gente gostaria. Marta, quer falar primeiro? Pode falar, se você quiser falar, Teodoro. Pode falar. Tá. Só um segundinho, eu esqueci de mostrar, né? Assim, eu coloquei só a foto ali no slide, mas eu queria mostrar o livrinho que eu tenho em mãos, né? Para falar que é de verdade, que a gente conseguiu mesmo, né, publicar, tá? Ele também não trouxe todos os livros, tá? Só alguns aqui para mostrar para quem está nos assistindo e para vocês também da organização. A gente tem mais outros livros aqui que eu não trouxe aqui. Bom, aqui em Dourados a gente tem, sim, a jurisdição aqui do Ministério Público Federal, né, e a gente sempre tem buscado, né, trabalhar de uma forma que eles venham conhecer e acompanhar, sim, o desenvolvimento dessas ações da educação escolar indígena. E quando a gente não consegue, também algumas vezes a gente pede o apoio mesmo enquanto Ministério Público Federal também. Então, o MPF aqui tem uma boa atuação assim conosco aqui do município de Dourados, tá? A gente tem tentado fazer isso também no estado como um todo. Alguns lugares funciona mais, outros menos, né? Com relação à autoestima, professora, a gente tem também depoimentos de alguns coordenadores, alguns professores, né? Alguns alunos que participaram da ação. Olha, como eu falei, eu sou suspeita a falar, mas eu até sugiro, né, que tenha uma outra live para que o próprio professor, professora, né, que desenvolveu isso diretamente com o aluno, e planejou, né, o seu trabalho para desenvolver com os alunos, possa falar. Eu posso falar, assim, o pouco que eu ouvi, né, dos orientadores, coordenadores, alguns professores, que eles falaram assim, olha, Teodora, os nossos alunos precisa ver, assim, o envolvimento dos alunos, a participação deles na aula, na produção do texto, né? Quando vai fazer a visita, quando vai ouvir o mais velho falar, né? Contar história. Então, isso tem, assim, acontecido na escola. E vejam só, há alguns anos atrás, muitos
eles tinham vergonha também de falar que é índio mesmo, sabe? E o que eu percebo, assim, pela fala, pela atitude, inclusive, dos alunos e dos jovens, principalmente, né, adolescente, quando chega hoje a semana, ou mês de abril, que é o mês que mais se destaca a questão indígena, né, a gente vê muitos jovens com pinturas, grafismo, né, da etnia, ou das duas etnias, ou das três etnias, porque hoje a miscigenação étnica aqui na aldeia é muito grande, né? Então, aqui, por exemplo, minha netinha fala assim, o pai e a mãe falam assim, ela é Guarani e Terena. Aí, de um lado da perna, faz o grafismo do Guarani, do povo Guarani. Do outro lado da perna, desenha o grafismo do povo Terena. Então, eu acho, assim, isso muito interessante. Isso é uma coisa que não se via na comunidade e na escola. E hoje não, hoje a gente vê muito assim, eu acho que sim, que a autoestima dos nossos alunos é muito grande, é muito bonito, porque hoje eles não têm vergonha de usar pintura, né, no braço, na perna, no rosto, de usar um cocar, de usar um colar, né, de usar uma tornozeleira, de dançar, sabe? Então, quando tem evento, sempre tem um grupo que apresenta, né, etnia terena, etnia guarani, etnia kaiowá, né? E tem alguns professores que fazem, que tem um grupo de danças, né? Sempre para apresentar em eventos, ou então para ir para a cidade também. Às vezes tem uma solicitação, um evento importante, e eles querem, né, que algum grupo vai lá apresentar. Então, nesse sentido, eu percebi assim, essa mudança muito grande de autoestima mesmo. E eu vejo que esse trabalho de valorizar a cultura indígena é muito importante, porque, assim, eu falo que, por muitos anos, a gente foi obrigado a deixar de falar a língua, a gente foi praticamente obrigado a esconder que era índio por causa do preconceito, né? Vocês, como educadores também, né, veem isso. Existe um discurso construído historicamente em relação a nós, povos indígenas, né? Que nós somos preguiçosos, que nós somos feios, que nós somos bêbados, que nós não produzimos, e muitas outras coisas, né? Outros discursos que foi construído em relação a nós. Isso ajuda a baixar, a diminuir a nossa autoestima. A gente acaba se vendo como se fosse um ser inferior, né? E é essa a ideia que se passa na sociedade brasileira, de que o índio é um ser inferior. Muito pelo contrário, né? Nós não somos inferiores, nós somos diferentes, né? E é isso que a sociedade também, por conta dessa educação, né, monocultural, não consegue compreender, ou então nem procura também compreender, né? Muitos acham que nós ainda vivemos no meio do mato, né, vivendo na oca, então já teve muitas mudanças, né, culturais, claro, linguísticas também, étnicas, né, por conta dessa miscigenação toda, mas essa realidade ainda não está sendo visível para a sociedade, né? E por isso eu acho que muitos acham que índio é aquele que vive no meio do mato e nu, e não um indígena como eu, alguém que já fez faculdade, mestrado, tem parente indígena que já fez até doutorado, pós-doutorado, né? E estamos aí também para ajudar a esclarecer. Eu quero aproveitar, né, e agradecer esse convite, porque é um meio importante da gente ter voz de falar de nós mesmos, né? Para conhecer um pouco mais quem é a gente aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Dourados, né? E na aldeia. Eu sou índia, mas eu moro na aldeia, eu vivo aqui. Meus filhos estudam nas escolas indígenas, né? Alguns já estão estudando na cidade também, né? Mas, enfim, a gente é toda essa identidade misturada aqui na sociedade, na aldeia. Muito obrigada, Teodora. É muito bom
é a gente saber que a colonialidade do ser está sendo desconstruída na aldeia em Dourados, sabe? A força do projeto da colonialidade é muito eficaz. Então, penso que o fato de vocês estarem no estágio do reconhecimento da colonialidade do poder, do saber e do ser, e também a professora Marta utilizou a Katharine Walsh, que traz a colonialidade da mãe natureza, que eu acho que é transversal, traz esse reconhecimento, é um lugar muito bom, porque é o lugar do deslocamento, né? E quando você fala que eles estão com autoestima, isso é descolonizar ou decolonizar. Isso é um trabalho que está sendo eficiente. Eu não tenho perguntas, porque a minha pergunta acho que vocês já responderam em relação aos entraves que se tem para essa descolonialidade. E, enfim, eu acho que a gente, se a professora Marta quiser fazer algumas considerações finais também, e a gente já encaminha para o encerramento por causa do nosso horário. E Professora Silvana, deixa eu só colocar uma questão rapidinho, se as professoras puderem abordar de forma rápida, infelizmente, por causa do nosso horário, mas o Matheus Fernandes Soares perguntou como o atual MEC interfere ou interferiu nas políticas públicas da educação indígena. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas se quiserem tocar brevemente nessa questão, aí só porque o Matheus acabou de perguntar. Quer falar, Teodoro? a professora Teodora está com o som desligado. Desculpa. Quer responder, Marta? Tem liberdade para responder também. Então, a Teodora ela reclamou, né, sobre a questão da CECADI, né? O atual ministério, ele desativou, né? Eles fizeram uma reestruturação nas pastas e nessa reestruturação não tem mais a secretaria, né? Que é a secretaria, agora eu esqueci a sigla, né? Mas que envolvia era a Secretaria da Educação continuada, que envolvia a questão da alfabetização e a diversidade, né? Que era uma secretaria muito importante no MEC, né? Que era totalmente voltada para a questão da diversidade, né? A CECADI, e da alfabetização. Então, não tem mais essa secretaria, é como se não existisse mais a preocupação com essas questões, né? E uma questão que a Teodora reclamou também foi o corte de verbas, né? O corte de verbas, assim, afetou profundamente os cursos de formação de professores indígenas, né? As licenciaturas interculturais, isso é uma questão. Uma questão que eu fui pega praticamente de surpresa esses dias, Teodora, não sei se você já se atentou para isso, eu estava numa banca de defesa de mestrado de uma aluna que estava discutindo o Plano Nacional de Alfabetização, esse plano, né, esse plano de alfabetização lançado por esse governo agora, que é um plano que é um retrocesso, né? Se você retrocede no tempo, eu não sei quantos anos, porque retoma métodos, né? Que o pessoal que discute as políticas de alfabetização já superaram, né? De certa forma. E lá no caderno do plano está escrito que alguma coisa no sentido de que a educação dos povos indígenas será em língua portuguesa, a alfabetização, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro bem a cilada que está lá. É uma cilada discursiva que está lá no caderno do plano, a gente tem que olhar isso com cuidado. E assim, soa quase contraditório com o que está na legislação, né? Porque a Constituição e a LDB garante que os povos indígenas têm o direito da alfabetização na sua língua materna. E ali diz que preferencialmente é a língua portuguesa. Então, a gente tem que
se atentar para essas questões que ficam ali quase subliminares, não é? Nesses textos que estão vindo agora com essa nova gestão. Então, uma coisa que a gente tem visto é o corte de verbas, não é? Essas políticas que a gente percebe que não são favoráveis aos povos indígenas, não é? A gente está percebendo agora, por exemplo, a associação, né, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas está sofrendo ataque. Quando uma articulação nacional sofre ataque, ela respinga em tudo, né, e respinga também na educação, porque os povos indígenas eles se articulam e as pautas dos povos indígenas elas são muito interligadas, né, os fóruns, quando eles discutem as questões territoriais, elas estão interligadas, né, a terra, a escola, então, é a saúde, é a educação, e a gente sabe que agora, né, tem a denúncia contra a Sônia Guajajara e a PIB, né, e a gente está vendo que as questões estão complicadas. Né? Diretamente não é o MEC, é a FUNAI. Mas no MEC a gente percebeu isso, né? A extinção da CECADI, a redução de verbas, né? Quando a gente já vinha num contexto de lutas muito grandes, aquilo que eu coloquei. Mais de 30 anos aí da Constituição, e a gente ainda não conseguiu efetivar aquilo que está posto. E a gente reduz verbas, aí é que a coisa piora de vez. Né? Então, tudo isso que o pessoal está conseguindo fazer nas escolas é com muito esforço mesmo, né? Com muita garra, com muita luta, aproveitando as brechas mesmo, né? E seguindo em frente. Né? Eu não sei se a Teodora tem mais alguma coisa que ela percebe de mudanças estruturais ou, né, talvez no MEC diretamente, Teodora, que está na Secretaria de Educação, que esteve, né, até pouco tempo. Você quer falar, Teodora? Complementar, né, a sua fala. De fato é isso. Esses cortes, né, de recursos, principalmente, né, atinge diretamente a educação brasileira e mais ainda a educação escolar indígena. Porque, como a professora Marta já falou, a gente esse desmonte como um todo, né, dos direitos a uma educação de mais qualidade. Como é que vamos pensar e ter uma educação de qualidade sem recurso financeiro, sem recursos humanos, sem apoio técnico, sem assessoria, né? Então, o recurso é tudo, é fundamental, recursos financeiros e recursos humanos. Com esse desmonte, a minha perspectiva não é boa, não, né? Não é boa. Quer dizer, a gente nem conseguiu colocar em prática o que determinava o Plano Nacional de Educação, o Plano Decenal de Educação, e as mudanças estão vindo cada vez mais, eu acho que para precarização da educação. É a minha visão. Hoje, nas nossas escolas, por exemplo, com essa pandemia, a escola tinha que estar preparada para atender o professor, o aluno, os pais, com esse ensino remoto. Mas o ensino remoto pegou todo mundo de surpresa. As nossas escolas não estão preparadas com a tecnologia para poder atender, né? Os nossos professores não estão preparados com a tecnologia para poder atender os alunos, né? Nossos materiais aqui em Dourados, por exemplo, tem que ser tudo impresso. 90% dos pais não têm acesso à internet. Como é que você pensa uma educação, né, nesse modelo ensino remoto, sem essas condições tecnológicas, né, sem os recursos necessários, sem os professores qualificados para poder atender? Isso não estou falando só aqui em Dourados, mas é no país todo. Tem estados, como eu faço parte do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, a gente vem discutindo isso também no âmbito nacional. Tem estados no país em que as comunidades indígenas estão sem aula, de fato, sem aula, sem merenda, e os professores sem contratos,
O ano de 2020 teve estado onde o professor não foi contratado. Então, veja, assim, a dificuldade enorme que já tinha antes. Eu falo que com a pandemia isso se aprofundou ainda mais, essas diferenças, né? Eu estava vendo aqui uma postagem, né? A gente precisa lutar por uma igualdade, né? Na lei é bonito a questão da igualdade, mas a gente sabe que em relação às condições que deveria garantir a igualdade, não está garantida. Cada vez mais sem recursos, sem condições, e cada vez mais, assim, colocado às margens, né? Porque nós somos diferentes, porque, né, outros povos, outras etnias, né, outra classe social, cada vez mais desprovidas, né, de recursos financeiros, da educação, da saúde. Eu vejo, assim, que o país está caminhando para um caos, mas estamos aí assistindo, né, a tudo isso. O que melhorou talvez foi o nosso diálogo através dessas redes sociais, né? Do avanço da tecnologia, mas a tecnologia, a ciência, não é para todos. A gente vê que alguns têm acesso, outros não, né? A maioria não tem acesso. Nossas escolas no Brasil como um todo estão sem recursos, sem merenda, sem computadores que funcionam, sem internet, né? Muitas vezes sem escola, sem prédio mesmo, né? E as demandas são grandes. Então, hoje, o Fórum Nacional de Educação procura chamar, através do último fórum que a gente teve, o 5º FENEI, e os documentos que foram elaborados ali, procura chamar a atenção das autoridades, né, do governo federal, dos governos estaduais, daquela comissão de questões indígenas, né, na Câmara dos Deputados, puxado pela deputada Joênia Wapichana. A gente está aguardando aí uma reunião, uma audiência, né, com o relator do Estatuto dos Povos Indígenas, porque estamos discutindo justamente a questão da educação ali dentro do Estatuto, né, dos Povos Indígenas. Estamos aguardando, acionando o Ministério Público Federal da 6ª Câmara, né, para acompanhar, né, e encaminhar também nossas questões junto ao governo federal. Então, assim, a luta não pode parar, né? É o momento que nós indígenas, eu falo assim, nós indígenas, nós temos, assim, a nossa voz e o nosso corpo, né, para essa luta, porque dinheiro nós não temos. E acho que é um momento que a sociedade como um todo deveria repensar, né, muito o que a gente está perdendo, por que a gente está perdendo. E a gente precisa agir, né, lutar contra essas perdas, contra esses desmontes. Não sei. É a minha visão. Talvez, é claro que nem toda a sociedade tem essa visão que a gente tem, né? E para muitos está bom, né? Do jeito que está. Mas a gente sabe que não está. Então, o país está caminhando para o caos ambiental, político, econômico, né? Questão da sustentabilidade, gente. O que a gente vê pessoas passando fome hoje no nosso país. E a escola, né, precisa voltar a focar a questão da sustentabilidade cultural, física, né? As pessoas precisam se alimentar. O que tem de pedido de alimento nas nossas comunidades não é pouco, e na sociedade não índia também, muita gente passando fome. Nós ainda temos uma terrinha para plantar 10 pés de mandioca, e na cidade que não tem espaço para isso, né? Então, acho que a fome é uma coisa que vai aumentar também daqui para frente. Pela destruição mesmo do meio ambiente, mas também pela falta de recursos, né, para a produção, pela falta de espaço para produção e também pela centralização dos recursos e de terras no país, né? Então, nós queremos agradecer mais uma vez a Marta e a Teodora por esse momento tão interessante, tão problematizado aqui para a gente pensar essa realidade brasileira plural e que demanda tanta ação ainda, né? Essa convocação de uma política de Estado para além do governo, né? Dos governos, de ação é muito importante realmente
e faz falta em tantas áreas, e principalmente nessa da educação. Então, eu quero agradecer às duas pela maravilhosa presença de vocês, toda a parte que vocês puderam trazer de conhecimento para nós nessa tarde e noite. Também cumprimento as minhas colegas, e com isso a gente termina esse Confrontarte de hoje, já chamando vocês para daqui a 2 semanas, os próximos eventos que nós vamos dar continuidade. Um abraço. Terminou.